Imagina você encontrar um jogo da página do Roblox que na capa parece ser um bonitinho, com um visual fofo, e você achando que seria um jogo normal, de sei lá, um RP em uma cafeteria ou algo assim. Mas quando entramos nele, não é muito o que parece. De primeira vista, ele realmente tem uma aparência fofa. Mas sei lá, algo em você te deixa um pouco desconfortável vendo ele. Meio anormal com os padrões do Roblox, podemos dizer. Bom, esse é o Amélias Café. Um jogo que eu achei interessante gravar o vídeo sobre, porque além de ser bem único para os padrões do Roblox, ele também revela algo bem interessante que eu vou falar mais pro final do vídeo. Entrando no jogo, a gente está em uma cafeteria, e o protagonista vai até o balcão. Nele, há um sininho, e apertando nele, uma garçonete aparece para nos atender. Olá, bem-vindo à cafeteria da Amélia. O que você gostaria de pedir hoje? Ok, ela parece simpática, eu acho. Então perguntamos quem ela é. Quem é você? Pode me chamar de Amélia. Eu trabalho sozinha aqui. Essa cafeteria só contrata uma pessoa. É uma cafeteria bem única, você não acha? Eles me contrataram para servir os clientes daqui. Eu também sou responsável por fazer todos os outros serviços. Agora que já nos conhecemos, por favor, faça o seu pedido. Então, a gente escolhe um lugar para nos sentar e fazer o nosso pedido. Ótima escolha. Deixa eu te oferecer o cardápio. Espere um pouquinho. Logo em seguida, ela entrega um menu pra gente. No cardápio, nós precisamos escolher, obviamente, o prato, juntamente com uma bebida e uma sobremesa. Então eu pego qualquer uma que está ali. Excelentes escolhas. E vou preparar sua refeição. Por favor, seja paciente porque vai demorar um pouquinho. Sinta-se livre para dar uma olhada na cafeteria enquanto eu faço a sua comida. Ou você pode ficar aqui sentado esperando. Acho que deve demorar bastante para ela terminar tudo. O que eu posso fazer enquanto eu espero? Seu prato está pronto. Hã? Isso foi muito rápido. Obrigada pela paciência. Tenha uma ótima refeição e um bom apetite. Pera aí, mas como ela conseguiu cozinhar tão rápido? Isso não está muito certo. Então nos perguntamos como ela conseguiu cozinhar nessa velocidade. Como você cozinhou tão rápido? Se você estivesse prestando atenção no que eu disse, você deveria saber que eu sou a única funcionária daqui. E por causa disso eu tenho habilidades incríveis de preparação. Eu faço qualquer coisa rapidinho. Agora deixe-me ver qual você quer primeiro. Um ramen, um bolo ou um chá verde? Ela ter preparado tudo isso meio rápido é suspeito, mas acho que tudo bem. Talvez a gente esteja pensando alto demais. Aqui está. Quando a comida que aparecer no seu balão de fala lá em cima, ache e clique na opção correta da sua refeição. Mas seja rápido porque seus segundos estão sendo contados. Caramba, essa comida parece ótima. Mas do que ela tá falando? Balão de fala? Como ela sabe que vai aparecer um balão de fala em cima da tela? Você quer que eu repita as instruções? Não precisa não, obrigado. Então tenha um bom apetite. Quando ela entrega a nossa comida, nós precisamos jogar um minigame bem simples, de clicar na comida que aparece na nossa tela. Caso a gente consiga comer tudo sem errar nenhuma vez, ela dá algo para a gente. Uau, isso foi ótimo! Você conseguiu comer tudo direitinho. Por causa disso, eu vou te dar um presentinho antes de você sair. Então ela nos dá uma chave que tem um formato de um coração. Você acha isso meio estranho, porque isso se parece com um brinquedo feito para crianças, né? Tipo, porque ela deu isso pra gente do nada. De qualquer forma, a gente aceita, né? No final, a gente paga pela comida e se prepara para sair. Tudo certo. Muito obrigada. Espero te ver novamente no futuro. E volte sempre. Nossa, isso foi muito bom. Eu vou voltar quando eu estiver com fome de novo. É realmente uma pena que não tenha nenhum cliente em volta. O serviço daqui foi ótimo. Mas quando você vai sair, infelizmente a porta fica emperrada. Peraí, no quê? Por que a porta não tá se mexendo? E eu vou pedir ajuda da garçonete.
Qual que era o nome dela mesmo? Ah, lembrei, era Amélia. Então você vai tentar pedir ajuda para Amélia, já que ela é a única funcionária daqui. Você precisa de algo? A porta não abre. Nossa, sério? Puxa, que coisa estranha. Eu vou ver se tem algumas ferramentas que possam fazer esse treco abrir. Às vezes ela fica emperrando. Mil desculpas pelo incômodo. Eu espero que não demore muito. Mas o quê? E aqui que as coisas começaram a ficar mais estranhas. As luzes se apagaram do nada. Então a gente pensa em ir até a sala dos funcionários para ver onde a Amélia foi. Mas quando você se aproxima da porta, ela está trancada. Ah, ela trancou por dentro? Talvez eu devesse gentilmente bater na porta ou então chamar por ela. E quando você tenta gritar o nome dela, ninguém responde. Ok, definitivamente tem algo de errado por aqui. Precisamos explorar o mapa para encontrar o meio de sair daqui, para pelo menos encontrar ela. Então, explorando um pouco, a gente consegue achar um pôster. E nesse pôster, quando interagimos com ele, Um pôster? Olhando um pouco mais de perto, parece que ele tá um pouco rasgado. uma passagem secreta. Acho que está na hora de descobrir o que essa garçonete anda escondendo. Nós descemos até a escada e lá encontramos uma porta com sangue? Pera, o que é isso no chão na frente da porta? Tá parecendo sangue. Abrindo a porta, você vê uma cena perturbadora. Ao abrir a porta, dei mais alguns passos, e depois de ver aquilo, meu corpo simplesmente travou. Uma piscina de membros humanos, todos espalhados e esticalhados. Mas que merda isso significa? Por que isso aqui tá na cafeteria? O que ela tá fazendo? Isso é simplesmente cruel. Como ela pôde fazer algo tão horrível assim? Eu preciso sair daqui o mais rápido possível. Eu só espero que eu não encontre com aquela maluca de novo. Quem sabe o que ela vai fazer comigo? Agora eu sei qual era o meu destino só de olhar nessa bagunça. Isso foi muito inesperado. Eu devia saber que isso ia acontecer. Eu acabei de comer carne humana? Vamos pensar nisso depois. Apenas foque em como sair daqui. Ai, vamos dar uma olhada à nossa volta. Olhando para a esquerda, nós conseguimos ver um duto, no qual provavelmente foi daí que vieram os pedaços humanos mutilados. Precisamos entrar ali dentro para avançar, mas como podemos fazer isso? E também há um tipo de açúcar estranho perto dele. Você não sabe exatamente o que é esse diferente tipo de açúcar, mas o que você precisa saber é que há um cubo maior e outro menor. Nosso objetivo é arrastar o cubo até aquela passagem, o que seria possível se o cubo menor não estivesse preso no chão. Olhando mais de perto no cubo menor, dá para perceber que tem algo em volta dele, o que não sabemos exatamente o que é, mas está prendendo ele e precisamos tirar isso. Para a direita tem um armário velho que está trancado, e para baixo há uma fornalha e algumas caixas. Em uma das caixas encontramos uma barra de ferro. Uma barra de ferro. Eu acho que pode servir para alguma coisa. Olhando melhor aquela piscina de membros, nós conseguimos ver uma chave em uma das mãos e conseguimos usar a nossa barra para alcançar ela. E com essa chave conseguimos destrancar o armário. Dentro dele há um spray, e com ele dá para derreter aquela coisa que prendia um dos cubos no chão. Aí, finalmente eu vou poder mover essa coisa. Então beleza, a gente arrasta primeiro o cubo menor que estava bloqueando o caminho e depois o maior na piscina de sangue para conseguirmos alcançar o duto. Mas aí você percebe que lá dentro está muito escuro e você precisa achar um meio de iluminação. Enquanto a gente pensa sobre isso, a Amélia do nada chega na sala. Calma aí, eu tô ouvindo passos. Eu preciso me esconder.
Ufa, essa foi por pouco. Andando até a fornalha, percebemos que há uma caixa de fósforo no chão. Isso foi muito estranho, porque além dela ligar a fornalha sem motivo nenhum, ela ainda deixou um pedaço de fósforo no chão, como se ela quisesse que a gente avançasse. Hã? Ela derrubou isso sem querer? Ah, é mesmo. Eu posso usar o fósforo para iluminar o duto. Então colocamos o fósforo no fogo que ela acenou na fornalha e vamos até o duto. Vamos ver até onde esse duto me leva. Andando por lá vai nos levar até a cozinha. E adivinha quem está lá? Pois é, ela mesma. É ela. Ela tá com uma faca. O que ela tá fazendo? Que bom que eu ainda tenho uma barra de ferro daquela caixa. Então aqui nós temos duas opções. Ou nós se escondemos em algum lugar, ou a gente pode atacar ela. Bem, a melhor opção seria atacar ela. Pode parecer meio burrice, mas não iremos ter outra chance como essa. Eu sinto muito, Amélia. Hã? Ela nem sequer se mexeu. E esse som foi tão alto, como se ela fosse feita de metal. Muito bem. Bela tentativa, jogador. Quem? Eu? Você usou sua inteligência e encontrou uma entrada secreta, evitando uma morte pelos meus gases tóxicos. Você é muito esperto. Eu admiro suas habilidades de sobrevivência, mas eu não posso dizer o mesmo dos outros que passaram por essa cafeteria. Você ouviu a voz na sua cabeça avisando que algo aqui não estava certo, e ela gritava a verdade. Se você não tivesse achado a passagem, você iria ser pego pelo meu gás na lanchonete. E iria acabar em mais um dos meus deliciosos pratos. Eu poderia ter arrancado sua cabeça fora quando você me acertou com aquela barra de ferro. Mas como eu sou muito boazinha, vamos jogar um joguinho. Eu vou te dar 60 segundos para se esconder, que nem da outra vez, o mesmo tempo daquele minigame da comida. Isso não me parece nada bom. E que minigame? Do que ela tá falando? Bem, você não sabe do que eu estou falando, porque eu não tô falando com você. Eu tô falando com quem tá jogando ou assistindo. Quem? Tudo bem, me deixa explicar tudo pra você antes de eu te matar. Você não é humano de verdade. Você só é um personagem jogável que está dentro de um jogo. Isso é um mundo virtual. Você não reparou como o céu se escureceu assim que as luzes se apagaram mais cedo? Tudo que você sente é irrelevante. O jogador sempre te traz de volta. Então entenda uma coisa. Você ficará preso comigo pra sempre. Não existe outro lugar além daqui. Você deveria culpar o criador desse jogo, porque foi ele que projetou a gente pra ser assim. Isso não é a minha culpa. Eu sou apenas a antagonista desse jogo e meu único trabalho é matar você. Agora, chega de conversar. Que tal a gente voltar sobre o nosso joguinho de esconde-esconde? Se lembra do que eu disse antes? Bem, já que eu gastei muito tempo conversando com você, eu vou diminuir o tempo pra 30 segundos. Deus, o que ela me disse tá me deixando confuso. Mas eu não tenho tempo pra pensar nisso agora. Eu tenho que me esconder, e rápido. Pera, tem muita coisa pra falar aqui. Nós finalmente encontramos a Amélia, mas quando tentamos atacar ela, percebemos que tem algo errado. Ela não reage, e o som metálico mostra que ela não é uma humana, e sim um robô. Amélia admira que nós conseguimos sobreviver graças a nós explorarmos o mapa e acharmos sua passagem secreta. Porque se a gente ficasse lá por mais tempo, nós iríamos ser mortos por gases tóxicos e virar mais um de seus pratos. Depois ela quebra a quarta parede se comunicando com a gente, e não o personagem dentro do jogo. Ela sabe que ele pode morrer e sempre ser trazido de volta pelo jogador. Foi por isso que ela não nos matou até agora. Ela apenas segue o que precisa ser feito. Por isso ela até nos ajudou entregando o fósforo e aquela chave quando completamos o minigame. E agora precisamos nos esconder dela. Então a gente procura por toda a cafeteria um lugar para se esconder. E o único lugar que nós achamos é atrás dessas caixas. Não é muito eficiente, mas é o melhor que conseguimos. Ufa, ela se foi.
Agora eu preciso achar uma maneira de sair daqui. Eu devia olhar por aquela cozinha alguma coisa que me ajude a escapar antes que ela me encontre. Então, cautelosamente, nós subimos a escada e vamos até a cozinha. Porém, quando andamos até lá, não encontramos ela em nenhum lugar, nem mesmo na sala dos funcionários. Ela nem tá aqui? Aonde aquela maluca foi? E olhando para a direita, a gente consegue ver algo de interessante em uma parede. Então, investigamos o que é aquilo. Uma caixinha em um formato de coração. O que era pra ser isso? Você lembra que ela deu uma chave pra gente porque a gente não errou nenhuma parte do minigame? Essa mesma chave é a que abre essa caixinha. Ah, certo. Eu tenho uma chave que encaixa nessa trava. E quando colocamos a chave nela... Hã? O que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Como é que eu vim parar aqui? Olá, novo estudante! Bem-vindo à minha aula de artes. Se lembra que eu falei que tinha algo de interessante no final? Esse é o plot. O True Engine te leva para outro jogo. Então eu terei que fazer uma parte 2 do vídeo, porque esse jogo revela muita coisa e é totalmente diferente e é muito mais longo. Tipo, muito mais longo. Agora a minha dúvida é, como que ela sabe que eles estão em um jogo e por que isso nos levou para outro jogo? Bem, isso vocês só vão descobrir na parte 2. Mas eu quero avisar que essa parte 2 vai demorar para sair, porque a frequência do canal já é demorada, e fazer um vídeo longo desses iria dar ainda mais trabalho. Sem falar que naquele jogo tem um monte de personagem novo, então é mais difícil para mim organizar tudo. Enfim, já que eu contei o final verdadeiro, acho que é bom mencionar como seriam os outros finais. O final bom é, quando você volta na cozinha depois do esconde-esconde, você consegue achar uma alavanca, e quando puxamos ela, a porta principal destranca, e a gente consegue sair. Quando saímos, o jogo diz que o protagonista tentou ligar para a polícia, mas pelo visto eles nem tentaram ir ao estabelecimento, e ele fica se perguntando sobre o que a Amélia tinha dito mais cedo, dele ser apenas um personagem sendo controlado por alguém, e que nesse mundo só existe a cafeteria e nada mais além disso, mas ele ainda não acredita muito no que ela disse. Nos finais ruins do jogo, o personagem morre em todos eles. Um deles é depois que você desceu as escadas e decide voltar. A Amélia estará esperando por você e te mata desprevenido. No segundo é quando você não consegue achar a passagem secreta e ela te mata com um gás tóxico que nem ela tinha mencionado quando estava dialogando com a gente. O terceiro é quando você decide não comer nenhuma comida dela no início do jogo. Ela fica brava com você e te esfaqueia antes de querer ir conversar com você. E no último final ruim é quando você decide se esconder em vez de atacar ela. Quando você espera ela sair da cozinha e tenta investigar o lugar, ela abre a porta bem na hora atacando você logo em seguida. E por último, tem o final mais simples, que é quando você decide simplesmente não comer e sair da cafeteria logo no início, que te dá o final normal. Eu queria agradecer a Fubuki e ao Player que me ajudaram a fazer o vídeo dublando os personagens. E também ao Flop, que tá fazendo as thumbs do vídeo. Se eles não me ajudassem, esse vídeo não seria possível. Ah, e igualmente ao Diego, né, que fez esses meus personagens. Comenta aí se vocês gostaram dele e querem que eu utilize ele mais nos meus próximos vídeos. Ou se preferem meu estilo de vídeo antigo mesmo. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje e espero de coração que vocês tenham gostado. Por favor, se vocês pudessem se inscrever no canal para me apoiar a bater a meta de 500 inscritos, ou querer receber mais vídeos assim no futuro, qualquer inscrição já vale muito pra mim. E dê um like caso tenha gostado do vídeo ou se quiser ajudar a divulgar ele. Qualquer ajuda é muito, sério mesmo. Dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo e eu não ganho nem um centavo fazendo isso. Se você me apoiasse com essas coisas, já estaria me ajudando demais e ia valer o meu esforço. Então acho que é isso. Um dia eu trago a parte 2 pra vocês, eu só não sei quando. E tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.